Olá, bom dia, sejam muito bem-vindas. Hoje é sábado, dia 13 de agosto, 10 horas da manhã, e eu tô aqui de novo com esse nosso esquenta, esse nosso encontro de esquenta para a nossa jornada do amigurumi sem receita. Esse evento vai acontecer do dia 22 a 28 de agosto. E do que se trata esse evento? Esse evento é uma semana inteirinha dedicada à criação de amigurumis. Então, se você quer começar a criar amigurumis autorais, sem depender de receitas prontas ou de tutoriais, então vem com a gente nessa semana para você começar a conhecer, dar os seus primeiros passinhos na criação de amigurumis. Então, para você participar do evento, basta clicar ali na bio, tem um link, você se inscreve, coloca o seu e-mail, que é por esse e-mail que eu vou mandar links, informações, tudo que for necessário para participar do evento. O evento é 100% online, você pode assistir de qualquer lugar que você estiver e é 100% gratuito. Então, venha participar do evento, eu tenho certeza que alguma coisa você vai aprender nesse evento, certo? Mas a ideia é você já começar a dar os primeiros passinhos na criação de amigurumis. Bom, então, eu vou me apresentar agora. Eu sou a Teca, da Imaginalinhando, e eu ajudo mulheres a criarem amigurumis autorais sem depender de receitas prontas ou tutoriais. E hoje o nosso assunto aqui é um assunto que eu acho bem interessante e fundamental para quem já quer começar a criar amigurumis autorais e, na verdade, não sabe direito o que fazer com eles. Então, eu quero apresentar para vocês algumas formas. Eu vou trazer 4 formas de você criar coisas com esses amigurumis autorais. Mas é claro que durante esse nosso encontro aqui vai aparecer mais formas, vocês podem ter outras ideias. Então, sintam-se à vontade para comentar assim que brotar a ideia, porque às vezes a gente pensa, daqui a pouco eu falo e daqui a pouco não lembra, tá bom? Então, vamos lá. Então, o que eu trouxe são essas 4 formas, né, que eu achei assim que são as mais legais, mas tem muitas, é claro. 4 formas de você se diferenciar criando amigurumis autorais. Eu não vou dar receitas, tá? Eu vou dar ideias. E eu não vou dar só ideias. Hoje eu não estou tão boazinha assim. Eu quero que vocês também comecem a pensar, tá certo? E assim, o que tem de interessante nisso? A gente está cansado de ver aí na internet milhões de amigurumis, não é mesmo? E é sempre aquela coisa, é para brincar, é para isso, é para aquilo, mas parece que no fundo é tudo meio igual. O que eu estou propondo aqui hoje são ideias diferenciadas para você criar os seus amigurumis autorais e eles se destacarem. Então, se você não quer continuar fazendo mais do mesmo, né, começar a brotar essas ideias, então vamos em frente, tá bom? Gente, de novo, eu vou pedir desculpa. Eu tô aqui com um lembrete, porque tem coisas que eu não quero deixar de falar com vocês. Então, de vez em quando eu vou olhar aqui para baixo para tentar lembrar, tá bom? Bom dia a todos que estão aqui. Bom dia, Carol. Bom dia a todas. Sejam muito bem-vindas. A gente está começando esse nosso encontro para o nosso evento, a Jornada do Amigurumi Sem Receita. Então, vamos lá. Como é que, né, as coisas acontecem? A gente outro dia estava aqui conversando, né, naquela nossa live Papo de Amigurumeira, eu e a Thalita, ou até foi fora da live também. E a gente pensando assim, né, amigurumis, a Thalita faz bonecas, sempre assim, a gente vê muita coisa tudo igual, né? Como é que a gente pode se destacar? Então, veio essas ideias, e aí eu queria conversar com vocês, antes de apresentar as ideias, mais uma coisinha. Assim, você já parou para pensar como é que funcionam as modas? Moda mesmo? Tal coisa estoura, usar cinto vermelho de bolinha preta agora está na moda, todo mundo quer o cinto vermelho de bolinha preta. Como é que começa isso, né? Então é assim, às vezes alguém tem uma ideia e cria alguma coisa. E aí, no começo, demora para coisa andar, por quê? Fica uma pessoa esperando a outra, isso é normal da gente, né? É difícil quem
Não é que é difícil, mas as pessoas que são assim à frente do tempo, que saem mudando as coisas, não são as mais comuns. Então, quando alguma coisa é criada, ela demora um tempinho para pegar. Aí, de repente, um vê o outro usando, o outro vê o outro e aquilo explode. Com os amigurumis acontece, ou aconteceu, a mesma coisa. Amigurumis não nasceram há 2 anos atrás. Eles nasceram lá na década de 80, e eu acho até que antes disso já se tem relato de amigurumis. Mas assim, eles vieram fortemente na década de 80. E nasceu lá no Japão e ficou meio de molho por ali um tempinho, de repente explodiu mundialmente isso. Deixa eu ajeitar a câmera aqui que eu estou me vendo de uma maneira muito esquisita. Explodiu mundialmente isso. E hoje a gente encontra amigurumi de tudo quanto é jeito, tudo quanto é cor, tudo quanto é tipo, no mundo inteiro, não é verdade? Isso virou uma febre, o mundo ficou maluco, começou a aparecer tudo quanto é coisa em tudo quanto é lugar, e por aí vai. Então, o que eu gostaria de propor é para a gente fugir um pouco disso. É claro que, quando eu falo assim, apareceu muita coisa nova, é claro que eles também estão fugindo disso. Então, vamos lá. Vamos nessa onda de fugir disso. Então, quais são as 4 formas que eu trouxe? A primeira delas, eu trouxe até um exemplo aqui, é um cenário. O que é um cenário? Um cenário é, o próprio nome diz, né? Uma cena com amigurumis. Eu vou mostrar aqui o exemplo que fica mais fácil de eu explicar para vocês. Isso aqui eu criei, e quando eu tive essa ideia, eu andei pesquisando. Ó, tá vendo isso daqui? Isso aqui, quando ele está na parede, ele é um quadro. É um quadro. Mas aí, uma criança vem aqui. Fazer isso com uma mão só não é muito fácil, mas vem aqui, destaca. Solta daí, menino. Destaca o amigurumi, brinca com ele. Nesse caso aqui, eu destaquei o esquilinho, né? Brinca com o esquilinho, aí terminou de brincar, chega lá e coloca ele de novo, ele vira decoração de novo. Cada coisinha dessa aqui, ela é destacável. Então, aqui a gente tem uma centopeia, cogumelos. Então, isso aqui é uma das ideias, um cenário. E olha só que coisa interessante. Deixa eu pôr aqui do lado. Quando eu pensei nessa ideia de cenário, eu fui na internet procurar alguma coisa sobre isso, para ver se já existia. Obrigado, Tani. Ela chamou de lindo, obrigado. Eu fui na internet procurar alguma coisa. O que eu encontrei é que existem, sim, cenários feitos com aquelas massinhas, né? Existem vários tipos de cenários, mas desse tipo assim, de você montar ele e ele ser... Dá licença, deixa eu parar a minha gata aqui. Dele ser, da criança poder interagir com o cenário, eu não encontrei muito. E eu achei bem interessante essa ideia. Esse aqui foi o primeiro, então ele é assim, até meio rústico, né? A ideia é que eu consiga progredir com isso, mas é uma ideia que eu estou passando para vocês pensarem o que daria para fazer. E depois que eu fiz esse aqui, aí eu comecei a imaginar vários cenários. Então, como eu sempre digo, criatividade é um negócio interessante, porque você, às vezes, fica pensando e criando, imaginando, e, de repente, as ideias vão brotando. Depois que eu fiz isso aqui, eu já pensei assim, puxa, podia fazer um cenário, por exemplo, uma árvore com um macaquinho pendurado, esse tipo de coisa. Ou então, numa praia, uma sereia em cima de uma pedra, sirizinho, essas coisas todas. Então, assim, só para vocês verem, como eu falei, você tem uma ideia e as ideias vão brotando. E aí a gente vai vendo como é infinito. Você pode fazer milhões de coisas. Você pode fazer um cenário só do céu, com um aviãozinho, nuvem, sei lá, bichinhos, pássaros, né? Isso tudo em amigurumi, tá bom? E eu gostaria, já que eu falei dessa ideia, se vocês pensarem em algum cenário, escreve aí para a gente comentar. Só um segundinho. Gigi. Gente, eu tenho uma gata que é terrível e ela está querendo participar da live. Esse que é o problema. Então, essa é a primeira ideia de amigurumis com usos diferenciados. Então, seria o cenário, tá?
A segunda forma, que eu acho que é bem legal, são os mini amigurumis. Os mini amigurumis é o seguinte, vocês já devem ter visto, ou não, né? Pode ser que não, mas tem pessoas que se especializaram em criar amigurumis pequenininhos assim. E que são feitos com linha bem fininha, tipo linha Cleia, né? Agulha bem fininha, e eles acabam ficando bem pequenininho. Mas se vocês notarem, não é muito comum, não. São poucas pessoas, assim, eu procurei pesquisar e não tem muitos, não. Até eu trouxe aqui uma sugestão de perfis, se vocês quiserem dar uma olhada, tem a Meru Toys de brinquedo, né? Meru Toys, e a Nancy Oops. Thalita, por favor, se você puder colocar aí os perfis para as meninas, para quem não conhece, Thalita é minha filha, ela está participando aqui, então vocês vão ver algumas coisas que ela coloca ali nos comentários, tá? Então, se você puder colocar, Thalita, para quem quiser pesquisar, né? Então, esses mini amigurumis. E o que é interessante a gente falar dos mini amigurumis? Você já viu, por exemplo, aquela bonequinha Polly? A bonequinha Polly é uma bonequinha desse tamaninho assim. Você sabia que a bonequinha Polly, o preço dela varia de 30 a 300 reais? Você já parou para pensar nisso? A bonequinha Polly é uma bonequinha de plástico desse tamaninho, super valorizada. E o que impede você de criar um amigurumi, um mini amigurumi? Claro, não vai copiar a bonequinha Polly, pelo amor de Deus. Eu canso de falar aqui, cuidado que essas coisas têm direitos autorais. Não estou falando para copiar a bonequinha Polly, mas pense na possibilidade de você criar mini amigurumis e criar uma coleção para eles. Roupa, sapatinho, pet, casa, motorhome, piscina ou escambau de bico a quatro. E você vai criar uma coleção de coisas para esse amigurumi, né? E não é uma coisa de outro planeta, gente. Se você criar um mini amigurumi, tem mais um porém. Quando você cria uma receita para um mini amigurumi, você pode só fazer alguns ajustes e ele vira um amigurumão. Quer ver um exemplo? Ó, tá vendo aqui atrás que tem uma girafinha e uma girafona? A receita é absurdamente a mesma. O que muda? A grossura do fio. Foi uma dica. Então, você pode... Essa segunda ideia é a seguinte, trabalhar com mini amigurumis. Então, você criar um mini amigurumi e criar, por exemplo, uma coleção de coisas. E essa ideia a gente pode, inclusive, mesclar com a primeira ideia, que era o cenário. Criar um mini amigurumi e criar um cenário para ele. Pensa você criar, por exemplo, a casa da bonequinha X. Vamos mudar, não é bonequinha, tá? Porque senão vai ficar todo mundo com a Polly na cabeça. A casa do ursinho, da ursinha, com os filhotinhos ursinhos, com um carrinho, com plantinhas, com 1001 coisas que você pode pôr nessa casa, fogão, geladeira, sei lá. São tudo ideias de mini amigurumis e que não são usuais, sabe? Se você, com certeza, começar a trabalhar com esse tipo de ideia, você vai ver que não tem muito por aí, não. E é uma maneira muito legal de você se diferenciar do mar de artesãs que tem no mundo, não é mesmo? A terceira forma, eu tenho que ir pela ordem, porque vocês vão descobrir no final. A terceira forma são os colecionáveis. E o que são os colecionáveis? Por exemplo, os colecionáveis podem ser amigurumis que são parecidos, mas diferentes. Como é que é isso? É igual, mas fala diferente? Mais ou menos isso. Eu vou mostrar também um exemplo meu para ficar mais fácil para eu explicar. Há um tempo atrás eu pensei em criar um amigurumi que fosse para crianças pequenas, né? Então ele tinha algumas regrinhas que eu mesmo coloquei. Eu queria que ele fosse pequeno, que coubesse na mão de uma criança. Eu queria que ele não tivesse costura, que é para facilitar você fazer ele, né? Não ter muito trabalho.
e que ele pudesse ser colecionável, ou seja, várias formas de uma coisa só. Então, uma receita eu poderia transformar em várias outras com apenas algumas modificações. Eu comecei a trabalhar nisso e nasceu esse bonequinho aqui. Esse bonequinho, eu dei o nome, né, que ele é assim, que ele tem um umbigo, tá vendo? Ele tem um umbiguinho. Eu dei o nome nesse bonequinho de boneco de vira-vira. Por que vira-vira? Porque esse bonequinho aqui, com algumas alterações, ele vira qualquer outro, tá? Então, ele é pequenininho, ele não tem costura nesse corpo, nenhuma costura, e ele, assim, é fácil de você transformar ele. E o que acabou virando o vira-vira? Virando vira-vira é bom. Então, eu trouxe alguns exemplos. Olha, no Natal ele virou uma reninha. Você está vendo que é o mesmo corpinho. Vamos aqui, ó. É o mesmo corpinho, mas ele virou uma reninha. Fora do Natal, ele virou também uma vaquinha, né? Olha lá, uma vaquinha. E também virou um dinossauro. É sempre o mesmo corpinho. O que muda? Cores e alguns detalhes. Aqui sim tem costura, tá? Mas sempre as costuras estão somente nos detalhes. Então, a ideia do vira-vira é que ele se transformasse em vários bichinhos. E assim eu criei uma coleção de vira-vira. Se vocês olharem aqui atrás, vocês vão ver vários deles. Ó, elefante, tartaruga, aqui tem um morcego, um gato. Não, aqui é um elefante. Mas tem um gatinho perdido em algum lugar por aí. E essa é a ideia que eu estou falando dos colecionáveis. Você pode criar um corpinho e esse corpinho virar uma coleção. Outro exemplo, a minha aluna Maria Bethânia, lá do estado do Alagoas, que ela faz um trabalho com o próprio estado do Alagoas, né? Ela está criando um corpinho também, né? Um corpinho multiuso, onde a ideia é divulgar as figuras típicas da região. Então, seriam os trajes, né? Mostrar costumes e tal. Então, isso é para vocês verem como que é enorme essas possibilidades de você criar uma coisa que seja colecionável. E aí, só um pouquinho, sim. E aí, quando você cria essas coleções, veja bem, vamos mesclar tudo agora. Você cria um item colecionável dentro de um cenário. Ou você cria um item colecionável mini. E aí, você está vendo como as coisas vão se encaixando e você vai expandindo as ideias? É muito interessante. E você vai ver que você vai se destacar fazendo um negócio que não é nada de outro planeta, nada assim estratosférico. Você vai poder criar inúmeras variações. Você vai poder, no caso, se você quiser comercializar, você vai poder vender não só o produto final em si e as várias formas dele, como também você vai poder vender as receitas. Tudo criação sua, porque quando é uma criação autoral, é sua, você não precisa pedir autorização para ninguém, para vender, para modificar, para postar, para fotografar, aquela coisa toda. Uma criação exclusivamente sua. Essa foi uma terceira forma de você poder criar amigurumis diferentes dos usuais. A quarta forma, essa já é, assim, requer um pouquinho mais de cuidado. Por quê? Vamos lá. A quarta forma seria partir para os amigurumis educativos e sensoriais. Tem muita coisa, já tem bastante coisa sobre amigurumis educativos, mas ainda eu acho que é um campo que vale a pena você investir e ir adiante. Sempre assim, criando. Você tem uma ideia e transforma ela num amigurumi e você lança para frente. Então, vamos lá. Que são esses amigurumis educativos, né? Por exemplo, vocês já devem ter visto, se não viram, eu vou contar aqui. Na internet tem muito aqueles cubos, né? Onde uma face tem um zíper, na outra face tem botões, na outra face tem cordãozinho. Para que serve isso? Para uma criança aprender a abrir e fechar zíper, abrir botões, amarrar sapato, por exemplo. Então, esse é um tipo de amigurumi educativo.
Tem vários outros, né? Vou trazer alguns só. Tem também aqueles que são, por exemplo, uma girafa com o pescoço bem comprido, para você colocar argolas no pescoço. Então, as argolas são de cores diferentes, de tamanhos diferentes, e você pode colocar as argolas da menor para maior, da maior para menor, enfim, vai a ideia aí. Também tem aquela veia que eu falo, né, de educativos, que são os jogos. Por exemplo, o jogo de tabuleiro, né? E até eu estava desenvolvendo eu parei por motivos aí de desenvolver o jogo da velha, por exemplo, né? Um tabuleiro onde você tem, no jogo original, você faz ou círculos ou X, né? Imagina você transformar isso num amigurumi, né? Então, ao invés de círculos, seria bolinhas. Pense como amigurumeira. Você não vai trabalhar com círculo, você vai trabalhar com volumes. Então, ao invés de círculo, seria uma bolinha, ao invés de um X, seria um cubo. E você cria um jogo de tabuleiro de amigurumi. Essa é uma ideia. Tem vários jogos que você pode transformar em amigurumis. E isso também não é muito comum. Eu já vi alguns, mas eu sei que tem muitos mais por aí que dá para fazer isso. Também dá para fazer em amigurumi coisas, blocos de encaixar, tipo quebra-cabeça. Pensa aí na infinidade que dá para fazer de coisas, tipo quebra-cabeça. Ah, mas eu não sei criar essas formas tão complicadas. Então, para isso, a gente tem que começar a aprender a criar amigurumis. E pode ter certeza que você não vai encontrar esse tipo de receita, tá bom? Então, você tem que criar os seus mesmo. Tem uma outra ideia, por exemplo, de jogo, que eu acho bem legal, e esse eu não encontrei em amigurumi, que é aquele jogo tipo Tangram. Vocês conhecem o Tangram? Para quem não conhece Tangram, eu vou trazer aqui uma figura, uma representação. É isso aqui. É considerado um jogo educativo. Essas peças aqui é uma foto, né? Mas essas peças aqui, elas são destacáveis e você vai mexendo com elas e transformando elas em figuras, bichinhos. Por exemplo, eu trouxe até uma foto, isso aqui é da internet, tá? Aqui você cria barquinho, cavalo, patinho, casinha. Isso daqui são tudo aquelas formas destacadas que você vai mexendo e transformando em bichinhos, em figuras. Então, é uma ideia, criar um tangram de amigurumi para você ou a criança, né, ir brincando com isso. Para adulto também, porque inclusive o tangram ele é usado bastante, né, por adultos para diminuir estresse, diminuir depressão. É um jogo bem interessante o tangram. Por incrível que pareça, esses formatos aqui, você cria milhares de figuras. Tem até livros que mostram todas as possibilidades de você criar figuras com o tangram. É um jogo bem interessante, não só para crianças, como para adultos. Então, pensa transformar o tangram num amigurumi. É uma ideia que eu acho que não tem muito por aí, né? Como eu falei, jogos, tem vários que você pode transformar em amigurumi. Pensa num tabuleiro de xadrez, tudo de amigurumi. Claro que vai dar um trabalhinho, mas, né, vale a pena, não vale? Além desses educativos que eu falei, né, que trabalha com criança aprender a abrir, fechar, amarrar, desamarrar, e também os jogos, tem outros que são os amigurumis sensoriais. O que são os amigurumis sensoriais? Amigurumis sensoriais, eles trabalham pelo menos com 3 dos nossos sentidos. O mais comum é a visão, depois vem o tato e o olfato. Então, na visão, por exemplo, você estimula principalmente crianças. E essa área aqui, educativos, sensoriais, ela é dirigida a crianças de 0 a 7 anos, tá? Então, os amigurumis sensoriais também vão ser dirigidos para essa faixa etária. E por isso a gente tem que tomar um certo cuidado com eles, com o tipo de material que se usa,
o tipo de enchimento que se usa, porque quando é para criança, é todo aquele cuidado de não poder destacar nenhuma parte, de não ficar nada pontudo, aquela coisa que a gente já sabe e se não sabe, é bom saber, né? Então, os sensoriais, por exemplo, trabalhar com visão. Normalmente, na visão, você trabalha cores e formas. Então, a criança vai ser estimulada a ver cores e a descobrir as formas. Esse é o amigurumi sensorial que trabalha a visão. O sensorial que trabalha o tato já vem com aquela coisa assim de rugosidade, de aspereza, de fofura, sabe? Então, seriam amigurumis que tem vários tipos de fios no mesmo amigurumi. Lembra que eu falei lá nos educativos que tem aquele cubo onde cada face é uma coisa diferente? Os sensoriais poderia ser assim também, né? Onde cada face você tem um fio diferente que confere uma característica diferente. Então, uma face mais áspera, uma face com pelinhos, outra face fofinha, outra face, sei lá, com relevo, né, rugosidade, e por aí vai. Então, os amigurumis sensoriais de tato, eles trabalham bastante isso da parte tátil, né? Não estou achando a palavra, mas seria isso de você conseguir definir a superfície passando a mão no amigurumi, tá? Aí tem os amigurumis olfativos. Né? Os olfativos, esse a gente tem que tomar bastante cuidado. Os olfativos seriam aqueles amigurumis que dentro deles vai um sachê com algum cheirinho. Eu já vi alguma coisa, mas é bem pouca coisa, com relação a ervinhas calmantes, por exemplo, camomila, lavanda. É claro que isso também é temporário, porque com o tempo ela vai perder esse cheirinho, né? Então, isso você tem que já pôr na cabeça que não é um negócio que você vai fazer e vai durar eternamente. Porém, se você colocar na cabeça que dá para você criar um amigurumi, onde dá para substituir esse sachê de tempos em tempos, já é alguma coisa diferente. Então, aqui nós temos as 4 formas, tá? Já já nós vamos fazer o resumão delas. Além disso, vamos aqui a uma ideia que eu achei bem legal, inclusive eu fiz, dei de presente, quem ganhou adorou, e assim, eu já vi que tem algumas pessoas que começaram a desenvolver essas ideias, mas também não tem muita coisa não, que são amigurumis para pets, para gatos e cachorros. É claro que o material que você vai usar aí tem que ser um material mais resistente, porque... Ah, a Mônica, olha só. Oi, Mônica, bom dia. A Mônica Amaralis, falou assim, os sachês é só levar ao sol que voltam os aromas. Muito bem, muito obrigada. É que como eu não trabalho com essa área de sensorial, olfativo, eu não tenho muita experiência para falar. Já vi que é possível, mas essa informação eu não tinha. Obrigada, Mônica. Então, como eu ia dizendo, fazer amigurumis para pets. Então, gatos, cachorros, é claro que você tem que tomar cuidado com o material, porque esses bichinhos eles são bem agressivos, né? Quase igual criança, eles são bem agressivos mesmo. Então, você tem que usar um material mais forte. Mas o que eu já fiz foi criar um peixinho de amigurumi e dentro colocar catnip. Para quem não conhece ou não tem gato, né? Catnip é conhecido como erva de gato. É uma ervinha que o gato, quando cheira aquilo, fica maluco, sabe? Eles adoram catnip, a maior parte deles. Os meus gatos são meio frescos, eles não gostam muito não, mas a maior parte dos gatos adoram catnip. Quem tem gato sabe disso. A gente chega na loja e tem lá aqueles brinquedinhos que tem catnip dentro e os gatos ficam bem loucos. Então eu fiz um peixinho e coloquei um sachê de catnip dentro e dei de presente. Não precisa nem dizer que o dono do gato mal deu tempo de abrir a caixa, ele roubou, o gatinho dele roubou o peixinho e sumiu com ele, né? Então, essa é uma ideia também
que faz parte aí dos amigurumis sensoriais, mas que não é nem dirigido para humanos, né? Então, para você ver que assim, quando a gente começa a pensar, essas ideias que eu trouxe foram ideias que surgiram, né, num bate-papo. E quando a gente para conversar ou para pensar, a gente começa a ver muita coisa que daria para fazer, para transformar em amigurumi, e isso ser inusitado, ter uma forma que ainda não foi usada, que não é muito comum, né? Se a gente pensar que lá na década de 80, quando os amigurumis nasceram lá no Japão, eles eram bonequinhos pequenininhos que não tinham definição, né? Cabeça grande, só os olhinhos, corpo pequenininho. E hoje a gente encontra amigurumis de todas as formas, com todas as definições. Usa-se amigurumis para fazer enfeite de porta de maternidade, por exemplo, lembrancinha de aniversário, santinha, rosário, terço, né? Essas são formas que foram surgindo. E assim vai ser sempre, sempre vai ter formas surgindo. A ideia, quando você cria o amigurumi, quando você cria o seu amigurumi, é que você está livre para criar qualquer forma. Você não precisa ter uma receita para criar. Você está livre para começar a criar e começar uma moda nova, né? É isso mesmo. Só quem cria pode fazer isso, porque quem só executa a receita não consegue fazer isso. Pode fazer peixinhos para pescaria. Olha só! Muito bom! Não tinha pensado nisso. Iscas, né? Iscas para peixinhos. Muito legal. Realmente eu não sei como é que funciona, mas eu acho que dá para fazer sim. Eu acho que dá para fazer muita coisa com amigurumi. Muita coisa que a gente não pensou ainda, mas que é falando, escrevendo, lendo. Como eu sempre falo, você tem que estar com o olhar, com todos os sentidos atentos, né? O olhar, os ouvidos. Às vezes a gente está andando em algum lugar e você vê uma cena e, puxa vida, isso daria um excelente amigurumi, né? Mas você tem que estar olhando atentamente. Se você estiver olhando e ouvindo, pensando na morte da cabrita, você não vai conseguir entender isso. Ah, é peixinho mesmo. Isso, Thalita. Peixinho para pescaria de festa junina. Olha aí que coisa legal. Realmente não tinha... Mesmo você falando, Tânia, eu não tinha pensado nisso. Mas olha só que legal. Realmente, peixinho mesmo. Tá vendo? Já surgiu mais uma ideia aqui. Vou arquivar isso aqui comigo. Então, vamos fazer um resumão de tudo isso? Vamos lá. O que eu trouxe hoje, a proposta minha, é fazer vocês começarem a pensar em amigurumis com usos não muito comuns. E aí se destacar por isso. Quando eu falo se destacar, não é só para quem faz para vender, não. Para quem faz por hobby mesmo. Para quem faz para dar de presente. Para quem faz trabalho voluntário. Como a Tânia falou dos peixinhos aí de pescaria de festa junina, pensa, trabalho voluntário de uma festa junina. Pensa, trabalho voluntário de um lugar que tem crianças, você fazer ali aqueles brinquedinhos em amigurumi. Agora, se você quiser fazer para vender, você desenvolver uma coleção de mini amigurumis, um cenário com mini amigurumis, ou um cenário com amigurumis, que os meus aqui não são mini, não. Um cenário com amigurumis. Então, tudo isso são formas de você se destacar desse mar de artesãs, que eu já falei, que só reproduzem receitas. Porque só dá para fazer algo inédito quem tem a capacidade de criar algo inédito, né? E criar, olha aqui que ideia fantástica. Vika, penso em material para matemática. Vika, você acabou de falar um negócio muito legal. Muito legal, por quê? Olha só, minha mãe foi professora de matemática há muito tempo. E ela tinha algumas técnicas para ensinar. Ela era uma excelente professora. Não é porque era minha mãe, não, mas era uma excelente professora e na época dela ela era muito reconhecida por isso. Ela tinha algumas técnicas para ensinar matemática, porque a gente sabe que matemática quase sempre é o bicho de sete cabeças para ensinar, né? A criançada não gosta, não quer aprender, é um inferno. Agora, então,
que todo mundo tem celular e calculadora, piorou, né? Mas ela ensinava matemática e muitas vezes sem ir para o quadro. Ela ensinava, ela trazia maçã para a sala de aula, maçã, banana, e ensinando assim, partindo as coisas, sabe? E mostrando o que é metade, o que é um quarto, como que você faz para dividir tantas maçãs. Então pensa que você pode fazer isso tudo em amigurumi. Vi que essa ideia é sensacional, adorei. Você pode ensinar matemática com amigurumi, você pode fazer os números em amigurumi. Esse até já tem alguma coisa. Números em amigurumi, números arábicos, romanos ou o que for. Romano melhor ainda, né? Para você ensinar número romano com amigurumi, ia ser bem mais fácil da gente aprender. Então, gente, travou? Alguém falou aqui que travou. Fala para mim, travou? Então, vamos fazer um resumão? Tá. Eu trouxe aqui hoje 4 formas de amigurumis não usuais. Inéditos não, porque já tem gente fazendo, mas que não é muito comum e que existe um campo enorme a ser explorado. Quais são essas 4 formas? Eu trouxe 4 formas. Existem muitas e muitas mais, né? Eu aqui... material... Ah, pizza... Nossa Senhora, a Vika agora despertou. Segura ela, despertou. 4 formas que eu trouxe, mas a gente sabe que existem mais. E essas 4 também são início de caminho. Você pode sair aí criando à vontade. Quais são as 4 formas? A primeira forma que eu trouxe foi o cenário. Então, para quem não estava aqui ainda, nossa, meu cenário está desmontando. Espero que ele não desmonte agora. O cenário é isso aqui, olha. Você olhando assim, é um quadrinho que tem uma cena, né? Por isso que é cenário. É um quadrinho, então aqui a gente tem um esquilo, centopeia, cogumelo, tem uma abelhinha ali, tem uma nuvem lá no céu. E isso aqui, quando está na parede, é uma decoração, né? É um quadro. E aqui, vamos ver se eu vou conseguir, gente, com uma mão, retirar ele daqui. E aqui, quando a criança quiser brincar, é meio difícil com uma mão só. Ah, tá aqui. Quando a criança quiser brincar, ela vem aqui, destaca o brinquedo lá do cenário, tá vendo ali atrás que tem um ganchinho? Destaca o brinquedo, brinca, 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 cansou. Aí vem a mãe, guarda esses brinquedos, vai lá e encaixa de novo no cenário. Tá? Essa foi uma ideia, cenários de amigurumis. Esse aí, se vocês procurarem na internet, não vai encontrar muitos não, tá bom? Então, a primeira ideia, cenário de amigurumi. Segunda ideia, deixa eu olhar porque eu já esqueci. Os mini amigurumis, que é o que eu falei. Amigurumis trabalhado com fio fino para ficar pequenininho. Dei até o exemplo, né, da boneca Polly, né? Pequenininho, onde você pode desenvolver vários amiguruminhos, trabalhar com eles. Você pode mesclar na primeira ideia, que é o cenário, criar cenário de mini amigurumis, que você vai brincar, 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 colocar lá de novo. A terceira ideia foi os colecionáveis. Então, você criar, a partir de um amigurumi base, você criar uma coleção deles, ou, no caso dos mini, que eu dei a ideia aqui, por exemplo, você fazer, mesclando já com o cenário, né? Uma casinha de ursinhos. Então, a casinha com a mamãe ursa, papai urso, filhotinhos ursinhos, e por aí vai. Daí você cria, o brinquedo dos ursinhos, o fogão da casa, a geladeira, a mesinha, todo, motorhome, e vai por aí até o fim do mundo. E esse cenário, se você tiver a intenção de fazer por hobby para dar de presente, por exemplo, para uma criança, você dá hoje o ursinho, amanhã a ursinha, depois os filhotinhos, e vai eternamente tendo motivos para dar de presente. Se você quer fazer para vender, você desenvolve e você pode vender separadamente, pode vender a coleção inteira, você pode vender as receitas. E quando você cria, vou falar de novo, quando você cria amigurumis autorais, onde você é a dona daquele amigurumi,
você pode fazer o que você quiser com ele. Você pode alterar, aumentar, diminuir, alterar a receita, tirar foto, postar, filmar, fazer o que quiser e você não tem que pedir permissão de ninguém. É seu. Inclusive, é seu e você tem os seus direitos protegidos por lei. Isso é outro assunto. A quarta forma de amigurumis seriam os amigurumis educativos e sensoriais. Thalita colocou ali de novo o perfil dessas pessoas que trabalham com mini amigurumis, tá bom? Os amigurumis educativos ou sensoriais. E aí vem aqueles educativos mesmo, que eu falei aqui, no caso, aquele cubo que cada face ensina a criança a fazer uma coisa, seja abrir zíper, fechar zíper, abotoar, amarrar sapato. Tem aquele outro educativo que é para criança mais pequenininha ainda, que é você encaixar argolas no pescoço da girafa, por exemplo, onde cada argola é de uma cor, de um tamanho. Tem os educativos tipo jogos. Já eu te respondo, Vika. Então, tem os amigurumis tipo jogos, que é, como eu falei, jogos de tabuleiro, como o jogo da velha. Esse foi um exemplo que eu dei, mas tem vários tipos de jogos que a gente pode transformar em amigurumis. Agora eu vou responder a Vika. Vika, como a gente comprova que a receita é própria? Quando você desenvolve uma receita e publica essa receita, vende essa receita, qualquer coisa, desenvolveu a receita, você já marca na receita a data que você desenvolveu e o seu nome. Essa é a comprovação. A lei não exige muito mais que isso, não. A sua receita tem que estar datada e, claro, identificada. Quem desenvolveu. Essa é a comprovação. Ou seja, se aparecer alguma receita depois dessa data, o direito autoral é seu. Para saber mais sobre isso, gente, eu não sou advogada, sou engenheira, né? Para saber mais sobre isso, tem várias advogadas que são especializadas nessa área de direitos autorais. Eu vou falar aqui de uma que é bem conhecida nas redes, que é a Larissa Palo. Então, se vocês entrarem lá, Thalita, por favor, coloque o perfil da Larissa também. A Larissa Palo é uma advogada que ela é especializada em direitos autorais, mas com certeza tem muitas mais advogadas e advogados por aí que têm essa especialização e vale a pena a gente entrar em contato com eles e saber sobre isso. Então, Vika, você está falando que não mora no Brasil, mas direitos autorais existem em qualquer lugar e assim, para você consultar, né, não tem problema, você consulta pela internet. A Larissa Palo é uma pessoa assim bem acessível, sabe? E direitos autorais, acho que até alguns países é mais tranquilo assim com isso, eles aceitam melhor, mas tem países em que a coisa é mais ferrenha, sabe? Eles vão atrás e multam mesmo e aplicam assim multas absurdas, sabe? Então, vale a pena você ir atrás, se proteger, né, para não ter que cair nessa cilada de direitos autorais. Voltando ao meu resumão, eu estava falando dos amigurumis sensoriais. Então, a gente tem os sensoriais, que são esses que trabalham o tato. Tem os sensoriais que trabalham a visão, que aí eles trabalham com formas e cores, né? E tem os sensoriais que trabalham com o olfato, que são os cheirinhos, tá? Esses daí seria você fazer o amigurumi, colocar um sachê com alguma coisa cheirosinha dentro. E nessa linha que eu fui para os amigurumis sensoriais, que não são para humanos, que são para pets. Então, no caso, o peixinho com catnip. E daí já veio a ideia dos peixinhos de pescaria. E aí, né, se a gente for começar a falar aqui, nós vamos ficar o dia inteiro falando de amigurumis que são inusitados e que eu tenho certeza que quando a gente procura na internet, não é muita coisa que a gente encontra. Então, é um campo vastíssimo para você começar a criar e começar a se diferenciar das outras artesãs. Tá certo?
Deixa eu ver se tem mais alguma coisa, se eu esqueci de falar alguma coisa. Tá. E é claro que eu esqueci de falar é o seguinte, só consegue criar, né? Só consegue fazer isso e lançar essas modas novas quem cria. Porque nem tudo isso que eu falei aqui, ou quase nada disso que eu falei aqui, você vai encontrar receita. Você tem que criar mesmo, do zero. Ter a ideia e criar do zero. E é por isso que eu te convido a participar do meu evento que vai começar no dia 22 de agosto, vai do dia 22 ao dia 28 de agosto. Então, isso aqui não é o evento ainda. Vamos esclarecer. Hoje nós estamos apenas no encontro de aquecimento para o evento. O evento vai acontecer de 22 a 28 de agosto. É a Jornada do Amigurumi sem receita. E a ideia desse evento é que ele é uma semana inteirinha dedicada somente à criação de amigurumis. E a ideia é que você comece a dar os seus primeiros passinhos na criação de amigurumis. Esse é um evento 100% online e 100% gratuito. Thalita colocou ali, ó, Jornada do Amigurumi sem receita. E tá ali o link. Para que esse link? Porque para você participar, você precisa se inscrever. E por que você precisa se inscrever? Porque todos os links para você assistir às aulas, para você participar da comunidade, tudo isso vai ser mandado via e-mail para você. Então, eu preciso do seu e-mail. Então, clica ali, se inscreva. Você não vai pagar nada por isso, tá? Se inscreva, coloca o seu e-mail direitinho para você começar a receber as informações sobre o evento. O evento vai ser assim, uma semana, 3 aulas gravadas em dias alternados. Nós vamos ter encontros também nos outros dias, né, para a gente tirar dúvidas sobre o evento e também para discutir sobre alguns outros assuntos que talvez não tenham sido discutidos no evento, mas que a gente pode abordar nesses dias. Inclusive, vocês podem trazer assuntos, trazer dúvidas para a gente conversar nesses dias. No evento também vai ter um desafio, que é para você já começar a sentir o gostinho da criação, né? Então, eu gostaria muito que você participasse e que você começasse a ver esse novo mundo que tem aí pela frente. Porque se você está aqui hoje, você gosta de amigurumi, eu tenho certeza disso, e você quer saber mais. Então, venha participar do evento. Um detalhe bem legal, nesse evento vai ter uma comunidade exclusiva só de amigurumeiras. Então pensa você estar numa sala com um montão de pessoas que falam exatamente aquilo que você também quer saber, que você entende, que você quer falar. É isso, a comunidade é isso, é um lugar para a gente poder falar sobre o que mais a gente gosta com quem vai entender a gente. Então vale a pena participar, vale a pena entrar na comunidade. E mais um aviso, não vai embora ainda. No meu canal do YouTube, Instagram e Facebook, tem alguns vídeos, vários vídeos, com receita, com passo a passo. E agora a última coisa que a gente colocou lá é um vídeo para quem não sabe nada de amigurumi, que não sabe nada de crochê, para quem quer começar mesmo, começar fazendo, conhecendo. Então tem lá um videozinho de primeiros passos para você começar desde o círculo mágico, entender o que é o círculo mágico e ir aprendendo. Então, se você correr lá e assistir, você já corre também, se inscreve e aí você já vai aprender a fazer e a criar. Não é mágico isso? Então, gente, muito obrigada. Chegou aquela hora, né, da despedida. Muito obrigada por vocês estarem aqui, pleno sábado, sabadão, hoje aqui está um sol maravilhoso, graças a Deus, parou de chover. Então, muito obrigada para vocês assistirem. Esse vídeo é para mim, não sei fazer nada, Renata. Então, Renata, vai lá, esse vídeo é para você mesmo, para quem não sabe fazer nada. Quem comprou uma agulha de crochê e um fio e não sabe o que fazer com isso, vai lá e assiste esse vídeo, você já vai começar a entender o que é o amigurumi, como você começa, tá bom? Então, muito obrigada por vocês estarem aqui até agora.
Obrigada, Tânia, Vica, Renata e todas as outras que eu não estou vendo aqui. Todas, muito obrigada por estarem aqui até agora comigo. E eu espero vocês. Segunda-feira a gente tem mais um encontro desse. Eu vou tentar trazer mais um assunto que seja intrigante para a gente conversar aqui. De segunda a sexta-feira, os nossos encontros acontecem às 19h30. Tá joia? Então, até segunda. Um beijo a todas. Bom final de semana. E até mais. Maria, obrigada por estar aqui. Ao Peixoto, obrigada por estar aqui também. Até segunda, gente. Um beijo.